Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre genética, vamos dar continuidade às nossas análises, às nossas estudos e desenvolvimentos de como interpretar as heranças genéticas, como se transferem as características, os caracteres de um indivíduo para outro indivíduo, de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, né? Tá? Então nós vamos falar sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre polialelismo, né? Lembra que eu falei para vocês que num locus nós temos dois alelos, né? Um alelo que pode ser dominante e o outro alelo que pode ser recessivo. A combinação desses alelos pode dar diversas características, né? Hoje nós vamos falar de polialelismo. Polialelismo são características genéticas que têm mais do que um alelo para fazer a sua determinação fenotípica, tá? Então nós temos mais de um alelo definindo a herança genética, mas o resultado fenotípico, né, é causado sempre somente por dois alelos, um alelo de cada pai, né? Tá? Então, por mais que eu tenha 3 ou 4 alelos, né, somente dois alelos é que vão agir para uma herança, para uma característica, tá? Ok? E isso é sempre feito em um locus, né, por onde um par de alelos frequentemente se expressa, né? Vamos pegar o exemplo aqui do azão e do azinho, né? Então nós temos várias combinações. Algumas vezes, né, então podem existir esses 3 ou mais alelos, né, mas num locus só pode existir 2 alelos. Então naquele loco, que é a posição onde os alelos se encontram dentro de um cromossomo, né, somente 2 alelos, nós não teremos 3 alelos ali, tá? Nós somente teremos 2. E aí eles vão desenvolver um do pai e um da mãe, né? Pode haver várias combinações entre os vários alelos, diferentes genótipos com 2 genes que vão causar diferentes resultados fenotípicos, tá? Exemplo, 3 alelos, A1, A2 e A3, podem gerar 6 genótipos, né? Gerando maior variedade de fenótipos e continua valendo a primeira lei de Mendel. Então vamos ver esse exemplo aqui. Olha lá, A1 pode se combinar com o A1 mesmo, ou A1 pode se combinar com o A2, A1 pode se combinar com o A3, A2 pode se combinar com ele mesmo, ou pode se combinar A2 com o A3, A2 com o A1 já está combinado aqui, tá? E o A3 pode se combinar com ele mesmo, ou pode se combinar com o A2, ou pode se combinar com A1. Então, quantas variações nós temos aqui? Quantos conjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 genótipos. Cada um desses genótipos vai definir um fenótipo, tá? Então, polialelismo, né? Polialelismo... desculpa, pessoal. Tô querendo ver uma outra coisa aqui, tá? Polialelismo são proporções genotípicas e fenotípicas que variam em função da relação de dominância entre os alelos de cada par de alelos, né? Tá? Dentro de um único locus, tá? Então é a primeira lei de Mendel. Então a dominância entre os alelos, como que eles funcionam? Antes nós tínhamos o azão como dominante, o azinho como recessivo. Agora nós temos forças de dominâncias, né? Quando a gente tem polialelismo. Então, cada um desses alelos tem uma força maior. E na presença do mais forte, vai dominar o mais forte. Se o mais forte não tiver e tivermos 2 mais fraquinhos, vão ser a herança, a característica final vai ser daquele indivíduo mais fraquinho, daquele alelo mais fraquinho, tá? Ok? Então, por exemplo, grupo sanguíneo ABO no homem, né? Então, todos vocês sabem que o ser humano tem um grupo sanguíneo. Por exemplo, o meu grupo sanguíneo é A positivo, o de vocês pode ser A negativo, pode ser B positivo,
pode ser B negativo, pode ser AB, pode ser O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo. Ou seja, nós temos vários alelos para o tipo sanguíneo. A combinação desses vários alelos vai determinar que tipo final de sangue que eu tenho, né? Que tipologia, tipagem sanguínea que eu tenho, que eu possuo, tá? Ou pelagem de coelhos, pelagem de cobaias, né? Então vamos lá, revisando, revendo, vamos rever, né? Somente um par de cromossomos homólogos, um só locus genético, vários alelos com ou sem dominância, então não é porque é dominante, mas sim porque um é mais forte do que o outro, tá? Um número variável de genótipos diferentes e um número variável de fenótipos diferentes. Essas são as características necessárias para a gente dizer que aquela herança genética, ela é derivada de uma ação de polialelismo, ou seja, vários alelos, tá? E como exemplo, sangue humano, pelagem dos coelhos, pelagem das cobaias, tá? Ok? Então vamos lá. Grupo sanguíneo ABO. O que determina o grupo sanguíneo ABO? É a presença de antígenos A e B, denominados aglutinógenos ou aglutinógeos, né? Certo? Externos, sobre as membranas plasmáticas das hemácias. Então, os antígenos, vamos supor que nós tenhamos aqui uma hemácia, né? Uma bola. Os antígenos, vou tentar desenhar melhor aqui, pessoal. Eu sou péssimo para desenhar, ainda mais com essa caneta. Mas vamos lá. Tá? Opa, fechou. Tá? Os antígenos atuam fora da hemácia, na membrana da hemácia, tá? Então eles têm atuação aqui fora, não é dentro da hemácia, tá? Ok? Condicionado por alelos, né? Então olha lá os alelos: Azão, Bzão e Izinho, né? Onde a relação de dominância é Azão e Bzão, ou A e B, são iguais em termos de dominância ou de força, tá? O A é maior do que o I, o B é maior que I, claro, porque se o A é igual ao B, o I é diferente, então o I tem menor força de expressão do que o A e do que o B. E o B e o A vão ser maiores do que o I, né? Então vamos lá, exemplo. O fenótipo AB possui um genótipo, então o fenótipo, que é o resultado do sangue, chamado AB, possui um só genótipo, que é o IAB, né? AB, tá? É um heterozigoto, então ele tem que ter o A e tem que ter o B. O fenótipo, né, O, possui um só genótipo, que é o Izinho e Izinho. Então, não tem A e não tem B presentes no Ozinho, no O, no fenótipo O. Porque se tiver um A ou se tiver um B, ele vai para fenótipo A ou B, né? Então, que pode ser homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, 2 alelos A, heterozigoto, um alelo A e um alelo Izinho, sem característica, sem força, sem dominância. A mesma coisa acontece para o B, tá? Então, temos que lembrar o quê? Que os antígenos A e B, eles não atuam dentro da célula, eles atuam na membrana plasmática externamente. É como se eles fizessem uma camada de proteção. Então, eles estão ali em guarda, ali do lado da célula. Se chegar algum indivíduo, algum sangue, algum elemento, por exemplo, se ele tiver o antígeno A, né, ele vai ter uma reação com o B. E isso sucessivamente, tá? Então ele está ali protegendo. Então vamos ver como é que funciona essa ação do antígeno, né? No plasma das pessoas com sangue A, existem anticorpos chamados aglutininas beta ou anti-B.
Então, dentro do plasma, que é a porção líquida do sangue, né? Se o sangue for A, significa que ele vai ter o anti-B. O que significa esse anti-B? Que uma pessoa com A não pode receber sangue do tipo B, porque não tem características próprias, não tem afinidades, tá? E nos portadores do sangue B vai existir o A. Então, lá naquela hemácia, se ela é A, então ela vai ter aqui o anti-B. Para quê? Para impedir que o B entre dentro dela, né? E aí ter todo um problema de consanguinidade e de não semelhança e aí causar uma série de problemas, tá? Principalmente isso acontece na hora que a gente vai receber uma transfusão de sangue, na hora do parto da criança, tá? Então são horas que podem ter problemas aí deflagrados ou oriundos, né, ou surgidos, tá? Nos portadores de O, existem as duas aglutininas. Então, existe a aglutinina A e a aglutinina B, né? Então, quem que gerava o O? Era o Izinho, né? Um homozigoto Izinho. Então, não tinha nem A nem B. Então, como ele não tem A nem B dentro do plasma, lá na camada da célula externa, ele tem que ter uma guarda impedindo que entre o A e o B dentro da célula, porque se entrar, ele não vai saber o que fazer, ele não vai conseguir trabalhar. Tá? Estou usando uma linguagem bem simples para vocês entenderem. Então, aqui dentro da minha casa eu sou O. Eu sou Izinho, eu sou Izinho, vamos dizer assim, sou recessivo, mas não use a palavra recessivo, né? Eu tenho baixa dominância, eu não tenho aglutinante, né? Eu não tenho antígenos nem A nem B. Então, eu tenho que me proteger para que nenhum antígeno entre dentro da minha casa. Então, o que eu faço? Eu cerco a minha casa, protejo a minha casa de anti-A e anti-B. Então, qualquer A que chegar, não vai conseguir passar. Qualquer B que chegar, não vai conseguir passar. Já o AB, os portadores de AB, as células das pessoas AB, portadoras do sangue AB, né, no plasma, não existe nenhum anti-A, nenhum anti-B, nenhuma aglutinina. Então, por isso é dito receptores universais. O AB pode receber qualquer tipo de sangue, pode receber O positivo, O negativo, isso a gente vai ver, tá? Mas pode receber o O, pode receber o A, pode receber o B, porque não tem ninguém em volta da sua célula impedindo que o A e o B entrem, nem o O, tá? Ok? Então, olha lá um esquema fácil para vocês entenderem. Nas superfícies das hemácias, se for A, possui antígeno A. Se for B, possui antígeno B. Se for AB, possui os antígenos A e B. E se for O, não possui nenhum antígeno, né? Isso lá na camada superficial externa da membrana, né, das hemácias. Já lá dentro da célula, no plasma, tá, a situação é diferente. Se ela for A, ela não pode receber B. Então, ela tem o que a gente chama de anti-B, né? Já no B, ela vai ter o anti-A, são as aglutininas, né? No AB, não tem aglutininas, é sem aglutininas e por isso é chamado de receptor universal. E o B possui aglutininas anti-A e anti-B, então ele é chamado de doador universal. Nós temos o receptor universal, que é o AB, e nós temos o doador universal, que é o O, tá? E isso ocorre, então, em todos os seres, essa combinação entre tipagens sanguíneas, tá? Ocorre problema quando as hemácias do doador, né, possuem aglutinogênios, né, incompatíveis com as aglutininas existentes no plasma do receptor, tá? Grupo O, doador universal, pois suas hemácias não possuem aglutinogênios
nunca serão aglutinadas pelo plasma. Então, como elas não possuem esse aglutinogênio, nunca haverá aglutinação, nunca haverá solidificação, junção de antígenos, né? Porque não há aglutininas nos plasmas do receptor, né? No grupo AB, o receptor universal, lembra, o grupo AB possui antígenos A e B, mas não possui aglutininas, então não tem capacidade de aglutinar, tá? Seu plasma não possui aglutininas, nunca haverá aglutinação das hemácias do doador. Então, quando alguém for AB, pode receber sangue sim, tá bom? Só tem um detalhezinho do positivo e negativo que nós vamos ver mais adiante, tá? Portadores da mesma tipagem sanguínea não apresentam problemas de aglutinação. Ou seja, se eu for A e eu receber sangue A, tá? Eu não tenho problema nenhum, porque meu sangue vai continuar líquido, o plasma vai continuar líquido. Agora, se eu for A e receber B, o meu plasma, que é a parte líquida do meu sangue, né, que transmite, transfere, transporta oxigênio, tira gás carbônico, ele vai sofrer aglutinação, tá? Ele vai sofrer aglutinação e vai causar um monte de problemas. Então, a gente tem que cuidar para isso. Por isso é muito importante o estudo da tipagem sanguínea ou tipologia sanguínea, tá? As hemácias do doador, então quem era o doador universal? O grupo O, né? Que são aglutinadas no plasma do receptor, tá? Então, são as hemácias do doador. Então, são aquelas hemácias que entraram no organismo. Por exemplo, se eu receber sangue, não vão ser as minhas hemácias que vão aglutinar, vão ser as hemácias que vierem do meu doador, tá? Ok? Por isso que eu tenho aglutininas aqui dentro de mim que impede que venha um tipo diferente de sangue, porque daí ele vai entender aquilo como um corpo diferente dentro do meu organismo e vai aglutinar, vai agir, tá? Então são as hemácias do doador que dentro do meu organismo vão se aglutinar e não as minhas hemácias, pela presença das hemácias do doador. Não, é as hemácias do doador que se aglutinam. Repito, as hemácias do doador que está doando sangue para mim é que vão se aglutinar e vão causar problemas para mim que estou recebendo aquelas hemácias, né? Ou para quem eu estiver recebendo aquelas hemácias, tá? Então, no sistema A ou B, para se determinar o tipo sanguíneo, são necessários 2 frascos contendo soros anti-A e anti-B, tá? Geralmente produzidos em coelhos. Então, como que a gente determina esse fenotipo? A gente tem um frasco de sangue com anti-A e um frasco de sangue com anti-B. Quem que tem anti-A? O B. Quem que tem anti-B? O A, né? Então, esses antissoros são encontrados em lojas com produtos para laboratórios, tá? Utilizando lâminas para testar a aglutinação, a gente põe lá uma gotinha de sangue, né? Põe lá outra gotinha de sangue e aí vai testar. Se a lâmina contendo anti-A, né, uma gota de sangue aglutinar, então o sangue é A, né? Então, se houver aglutinação, é A, né? Se aglutinar com anti-B, então o sangue é B, né? Então, se aglutinar com os dois, então o sangue é AB. Se não aglutinar, o sangue é O. Então, se não aglutinar, significa que não tem nem anti-A nem anti-B. Vamos voltar, né? Vamos limpar aqui. Anti-A e anti-B. Aglutininas anti-A e anti-B, né? Sem antígenos. É o O, né? O doador universal. Sem aglutinina, sem A e sem B, tá? Ok? Então, é isso que acontece. Tem que ver o que aglutina, o que solidifica, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai saber se é A ou se é B,
tá? Então, apresentando agora a questão da cor da pelagem em coelhos, tá? Pessoal, esse assunto é bem complexo, vocês precisam fazer vários exercícios. Eu estou passando rapidamente dentro do nosso tempo de aula e vocês precisam rever esses conteúdos, estudar, reestudar, entender, rever, estudar, fazer exercício, tá? Busquem mais conhecimento, busquem mais informação e conversem, lembrem com seus colegas, com seus amigos, com seus pais, com seus professores, com quem vocês puderem, conversem para entender esses assuntos, tá? E assunto de genética, como não é um assunto do nosso dia a dia, normalmente as pessoas têm mais dificuldade para entender, tá? Mas eu tenho certeza que vocês têm capacidade para conseguir entender e tirar todas as dúvidas de vocês para isso, tá? Apresento, então, vamos ver a cor da pelagem de coelhos. Os coelhos apresentam 4 tipos de pelagem, tá? A pelagem agute ou cinza amarronzada, chinchila ou cinza claro, né? Himalaia ou branco com extremidades pretas e o albino ou branco, tá? Como que é a relação? A relação é de que a pelagem agouti é maior ou tem mais força do que a pelagem chinchila, né? A chinchila tem mais força que a pelagem himalaia e a himalaia tem mais força que a pelagem albino, tá? Então, isso aqui é por questão de força, a gente podia pôr assim, ó, né? Para vocês verem como que se dá a força. Então, é nesse sentido, tá? Ok? Então, quando tiver o alelo cinza amarronzado ou agute, ele vai dominar. Sempre que ele aparecer, o resultado vai ser cinza agute, tá? Ou agute cinza amarronzado. Se ele não tiver e tiver o cinza, o alelo chinchila, ele vai dominar. Se ele não tiver e tiver o alelo Himalaia, ele é que vai dominar. Agora, se não tiver nenhum desses e só tiver albino, albino com albino vai dar albino, tá? Ok? A força é igual, só vai ter aquele monozigoto e vai gerar aquilo como resultado, tá? Então, cada indivíduo possui apenas um par de cor e pelagem, tá? Então, isso é característico, porque é a relação desta expressão de força dos alelos, tá? Então, agute e o cinza claro. Então, todas essas combinações, agute com chinchila, agute com himalaia, agute com albino, vai resultar o quê? Gameta agute, né? Para esta combinação, chinchila com chinchila, chinchila com himalaia, chinchila com albino, todos os genes genéticos, né, vão gerar chinchila. O Himalaia com Himalaia, opa, aqui tá errado, sobrou um C, eliminem esse C, tá? Himalaia com albino vai dar sempre Himalaia, tá bom? Vai dar sempre Himalaia. E por último, albino com albino vai dar genético albino, tá? Então essa é a característica, essa é a força, essa é a forma como acontece. Vamos ver um exemplo, né? Realizando o seguinte cruzamento, eu tenho aqui um C de agute com chinchila vezes um chinchila com albino. Então aqui o que é a expressão desse aqui, né? Nós temos aqui duas situações. Então os parentes aqui, vamos colocar que esse aqui seja o pai, esse aqui seja a mãe, não importa nesse momento, tá? O pai vai fornecer 2 tipos de gameta, gameta agute e gameta chinchila. A mãe vai fornecer 2 tipos de gameta, chinchila e albino, tá? Cruzando esses dois, então, um gameta do pai, que é o agute, com um da mãe, tá? Não pode cruzar com outro do pai. É um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe. Um do pai e um da mãe, tá? Sempre assim. Não se confunda, senão vai dar erro, tá? Então, desse pai aqui vem um alelo que é do agute e um alelo que é da mãe, chinchila.
né? Então nós temos aqui C, Czão, Czinho, CH, né? Aqui, este alelo do pai, que é o agouti, vai se combinar com o outro alelo da mãe, que é o albino, e vai gerar então um outro indivíduo. Olha, é diferente este indivíduo deste indivíduo. Ambos são heterozigotos, mas porque possuem este Czão de agouti, que tem maior força, ambos vão ser agouti, tá? Agora vamos ver com o outro alelo. No outro alelo do chinchila, né, quando cruzamos um alelo do pai com um alelo chinchila da mãe, nós vamos ter como resultado monozigoto para chinchila, né? Quando nós cruzamos o chinchila ou com o albino, o chinchila é mais forte que o albino, então nós vamos ter outro chinchila aqui. Então nós temos 50% de chinchila e 50% de agouti, tá? Isso independe da combinação, porque o que depende aqui, o que está sendo considerado, é a força do alelo, né? Que segue aquela sequência de esse ser maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse, tá? Ok? Então segue essa sequência sempre, tá bom? Então, dessa forma, nós vimos aqui a questão do polialelismo, né? Cor da pelagem dos olhos, tipo sanguíneo. Vocês revejam, releiam, busquem, façam exercícios, né? Para vocês entenderem bem o que é polialelismo. Além dos dois exemplos de sangue, tipagem sanguínea no homem, nós também podemos falar da pelagem de coelhos, né? Ou pelagem de cobaias, tá bom? Certo? Então, nós temos aqui com isso o entendimento do que é polialelismo. Recapitulando, polialelismo é a expressão genética, a expressão de um caráter genético determinado por vários alelos, mas somente a combinação de dois alelos é que se tomará em conta. Por quê? Porque cada locus só pode ter dois alelos. Então, por mais que eu tenha 4 alelos, 5 alelos, 6 alelos, ou seja, quantos alelos eu tiver, 3 alelos, somente haverá a combinação de 2 alelos, que foi o que eu mostrei aqui para esse exercício de vocês. Nós tínhamos um gameta, 2 gametas, esse é igual a esse, 3 gametas. Nós tínhamos 3 gametas e a combinação de 2 a 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Então, olha lá, 1, 2, né? 1, 2. 1, 2, 1, 2, tá? Sempre a combinação de 2 a 2. Um vindo do pai, um vindo da mãe, tá? Então, com isso, nós temos a expressão final da característica genética dentro do que a gente chama de polialelismo. Polialelismo porque nós temos mais do que um alelo para determinar a característica fenotípica do indivíduo. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Essa nossa aula de genética com conteúdo rápido, mas um conteúdo profundo, né? Que normalmente as universidades gostam muito de perguntar sobre isso. Então, o que vocês precisam rever conceitos, lei de Mendel, o que era a lei de Mendel, né? Estudar, fazer exercícios, né? Olhar para frente, conversar, tirar dúvidas com os colegas de vocês, para assim fixar o conteúdo, fixar o entendimento. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: a biologia é decoreba, vamos decorar, vamos memorizar. Não pensem dessa forma. Claro que alguns conceitos a gente tem que saber, mas a gente tem que entender o conceito, tem que entender o que está por trás desse conceito, tá? Polialelismo. Então, poli vem da palavra que significa muito, né? Vem do prefixo que significa muito, alelo. Alelismo vem do alelo. Então, muitos alelos. Então,
muitos alelos que vão determinar uma característica genética, tá bom? Então fiquem bem, até a próxima aula, um grande abraço e nos vemos.